Salve, salve, rapaziada! Porque Valdemar, número 90. Hoje um pouco mais curto, né? Só Brasileirão Série A, rodada do meio da semana. Ainda tivemos sorte, né? Que teve rodada brasileira no meio da semana, mas a Champions League também rende Exatamente, muito tema. Champions League também. Começamos a falar de Champions League e depois a gente vai pro Brasileirão. O confronto mais esperado, que era o City e o Real Madrid, foi um jogaço. Foi um jogo grande. Eu vi gente falando, demorou muito. Não, foi um jogo estudado, mas um jogo de qualidade. Exatamente. A gente viu, por exemplo, o Guardiola conseguir tentar anular o máximo que ele pôde Vinícius Júnior com o Walker na direita, né? Sim. Agora eu queria destacar, antes da gente começar a falar do jogo, o quão o futebol inglês é evoluído com relação ao futebol espanhol. Sim. Quando acaba o jogo, na Espanha, os jogadores têm um problema com o Vinícius Júnior, que o nome é racismo. Que ninguém faz nada, né? Que ele fica provocando, ninguém faz nada na La Liga. Ele não é bem quisto na Espanha pelos outros clubes, né? E aí a gente vê uma falta de respeito muito grande com o jogador. Com certeza. E quando terminou o jogo contra o City e o Arsenal, os jogadores foram... O Walker, principalmente quem marcou diretamente o Vinícius Júnior no jogo, foi abraçar, rir. O Vinícius Júnior brincou, falou que esse cara é muito forte, difícil de passar dele, falando pro Ederson, no caso. Respeito, né? O nome disso é respeito, que é o que não existe na Espanha, né? E, inclusive, eu sou um cara que defendo, já falei isso... Que o Vinícius Júnior sai do Real Madrid? Porque o Vinícius Júnior reclamou, falando que a Liga não faz nada. O presidente da Liga falou, o Vinícius Júnior está equivocado. Fazemos algo. Não fez nada. Porque desde então o Vinícius Júnior sofreu mais de 5 ou 6 vezes em jogos diretamente da arquibancada e no campo. Tem jogador que é racista com o Vinícius no campo e a La Liga não faz nada. Eu acho que passou da hora do Real Madrid se posicionar, porque se o Real Madrid, que é o maior beneficiado de ter o Vinícius Júnior, não se posiciona, o Vinícius Júnior tem que sair da Espanha. Tirando isso, o Vinícius Júnior conseguiu dar uma escapada. Assim, a gente percebeu o Vinícius Júnior saindo muito da esquerda para tentar fugir um pouco da marcação, Sim. que basicamente era uma marcação quase que individual, né, do Sim. Walker em cima dele. Só não era porque quando o Vinícius Júnior vinha pro meio ele não acompanhava. Mas o Camavinga também fez uma excelente partida. Ele tem que lembrar do Camavinga também, porque ele não é lateral esquerdo, né? E ele tá jogando nessa função. E ele fez uma excelente partida, tanto que a jogada do gol do Vinícius, que é um golaço, que o Landim não tem nem que jogar a culpa, não é assim nada, mas é um golaço, vem da jogada do Camavinga, que aí o Camavinga já estava chamando a atenção nesse início estudado, então você muda a marcação para tentar impedir o Camavinga, só que ele se solta, joga a bola no meio, o Vinícius pega aquela bola e faz um petardo. A gente costuma ver o Vinícius jogando pro fundo, mas como o Walker estava muito bem na marcação, ele puxou pro meio, fez um golaço. E aí o Real Madrid, depois do gol, o City, na verdade, que estava tentando controlar o jogo, que era quem estava com a bola. Mas depois do gol, acho que o City deu uma sentida. E o Real Madrid controlou o resto do primeiro tempo, controlou quase todo o segundo tempo até sofrer o gol. Sim. Que sofre o gol num... Eu diria que assim, não foi uma jogada daquelas trabalhadas do City, né? Foi uma jogada de talento individual, que o City também tem muito também. Na verdade foi uma finalização, que foi um chute muito forte do De Bruyne. O Courtois, por mais que seja muito grande, não conseguiu chegar. Foi um chute forte, rasteiro no canto. E o Courtois é alto demais, né? Então. Mas assim, um jogo em que quem gosta de futebol viu duas potências. A gente consegue fazer várias análises táticas bem legais também, assim, porque a gente percebe que o Benzema não é aquele centroavante fixo, diferente do Haaland, que foi engolido pelo Rudiger no jogo, né? O Rudiger acabou com o Haaland. O Haaland teve menos toques que o Rudiger. Exatamente. Então, assim, jogaço de ver. E o outro jogo, eu fico muito com os 10 primeiros minutos da Inter de Milão, que foi o definido do jogo. E que foi até 5, né? Porque foram 10 minutos de dominância, mas os gols saíram em 5 minutos. Exatamente. Eu digo os 10 minutos porque depois do segundo gol, o Milan ficou... Foi um jogo apático. O primeiro tempo o Milan ainda saiu na sorte, porque poderia ter sido 3-4 logo no primeiro tempo. Sim. E acabaram com o confronto, né? Se sair mais um gol da Inter ali, o confronto já não existe. Mas mesmo assim, eu acho que o confronto não existe. Eu acho que a Inter de Milão é um time que defensivamente é muito forte e vai segurar esse Milan. A escola da Inter, ela vem de defesa desde a época do Mourinho. Mas que assim, o 2-0, com todo respeito, é um placar aberto, entre muitas aspas, e a gente está falando de um clássico. Eu acho que a Inter se mostrou muito superior ao Milan.
Nesse jogo... Muito. Mas assim, obviamente que o grande jogador que fez falta no Milan foi o Rafael Leão, né? Sim. Não jogou e não Teve jogou. até aquele meme, né? Sem meu Rafael Leão Eu não consigo, né? E aí, assim, não... E sem o Leão, realmente, o Milan não consegue. Ele realmente não... Ele é dependente. Ele é totalmente dependente do Rafael Leão. E assim... Não só a puxada de contra-ataque, mas as jogadas individuais do Leão também, né? E eu falei aqui em programas anteriores que eu ia achar muito engraçado se o City passasse o Real, que é uma possibilidade. Foi um jogo muito parelho. Na verdade, o City foi a nossa opinião de título aqui, né? Sim. Por mais que você discordasse, você Não, mas não é uma discordância que é um absurdo. Não, é completamente plausível. Mas eu acho que assim, pelo futebol apresentado, não incluindo a camisa, que o nosso amigo Rodolfo gosta de colocar, o City, passando do Real, amassa quem vier. Os dois, na verdade. Tanto Real. É porque o Real tem pacto com o demônio. O Real ou o City, quem passar é o campeão. Eu também acho. Mas 2 jogos muito bons. Eu acho que os jogos de volta vão ser até mais interessantes que foram. Eu acho que vai ser mais emocionante, inclusive, Real e City na segunda do que, de fato, Inter de Milão e Milan. Eu acho que Inter de Milão vai tentar dar aquela cozinhada básica e o Milan vai tentar abafar, fazer um gol no começo logo pra ter jogo. Exatamente. E aí, só que nesse abafa, no começo, se abrir um espaço, Inter de Milão mata o jogo. Exato. Inclusive, não. Se a Inter fizer 1-0, acabou. Quase o Lautarito consegue simular um pênalti absurdo ali. Uma falha bizonha do Kiaé, que parece que nem foi pro jogo desse daí. Exatamente. E agora a gente vai falar do segundo campeonato mais importante do Brasil, né? Que está do mundo. Brasileirão Série A. Porque o mais importante é a Série C. Exatamente. Teve uns jogos interessantes pra gente Tem vários, na verdade, né? Primeiro, o Santos ganha do Bahia 3-0 na Vila Belmiro. O Santos assim, eu falei assim, todo mundo, o Santos vai cair. O Santos não vai cair, gente. O Santos não vai cair. Né? Não tem essa possibilidade do Santos cair. Eu acho que existe um trabalho sendo feito do Odair Hellmann, que começou muito mal, porque o time do Santos é ruim. Mas ele é um excelente técnico. Eu concordo. E o Bahia... Só não inventa de colocar ele na seleção. Não, pelo amor de Deus. Mas o Bahia, ele vai ter seus altos e baixos. Não acho que o Bahia vai cair também. ECBF, tira o Diniz do Fluminense! Por favor. Ou o Abel do Palmeiras também, pra dar um equilíbrio. Então é o seguinte, Portugal leva o Abel e o Brasil tira o Diniz. Exatamente. Aí equilibra tudo de novo. Eu vou voltar a vestir a camisa da seleção com o Diniz. E leve o Luiz Castro. Não, deixa lá. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. O Botafogo vai terminar o Brasileirão em 11º colocado. Gosto dessa previsão. Mas o Santos ganha 3-0, um suspiro, né? A gente achou que o Santos ia brigar um pouco mais lá O embaixo. Santos já para 7 pontos, né? 2 vitórias, um empate e uma derrota. Sim. E aí a gente tem o Red Bull Bragantino empatando com o América Mineiro. América Mineiro finalmente faz um ponto no campeonato. Deixa eu falar pra vocês o seguinte. Querem apostar no... Toda vez que o Bragantino jogar, mais de 1,5. Que ele pega muito gol e faz muito gol também. Então assim, aposta mais de 1,5. É uma boa aposta. Pode apostar, esse ano quase todos os jogos do Bragantino bateram mais de 1,5. É verdade mesmo. E aí a gente tem o Internacional perdendo em casa. Com gritos de... Ô, Mano Menezes, vai se fuder. O meu Internacional não precisa de você. Que é o correto, porque assim, o Atlético Paranaense é o pai do Internacional. Mas manteve a média dele ali de 1 gol nenhum. Exatamente. Mas foi assim, 0. Eu acho que o Internacional hoje tá preso no Mano Menezes. É um bom técnico. Não é. Nunca se livrem disso e pensem no campeonato depois do Mano Menezes. Não dá. Contratem de volta o Joel Santana, que é melhor. Joel Santana já totalmente esclerosado. Mais chances. E aí o Flamengo joga assim. O Flamengo ganhou do Goiás, voltou a vencer no Brasileirão. É a segunda vitória em 4 jogos, né? Saiu do Z4. Saiu do Z4, mas é o seguinte. Eu ainda não vi a evolução Sampaoli de fato. Obviamente não, tem até que treinar. Porque pra tu ter evolução, tu tem que ter uma estabilidade. Não tem estabilidade no Sampaoli. E assim, a gente ainda não... A gente vê o Flamengo jogando muito espaçado ainda, né? O Pedro faz um gol no começo do jogo, mas ele faz o gol e sente. Sim. Só que como eu tinha apostado em um gol do Pedro no jogo, ele fez o papel dele. Eu mandei uma mensagem já te deixou feliz? Mandei uma mensagem pra ele fazer o gol, entendeu? Ele se inspirou em ti. Não, eu falei... Porque, o Danilo, ele quer que eu faça o gol. E aí ele fez o gol, sentiu na cobrança de pênalti, lá que cobrou o pênalti, fez 1-0 pro Flamengo. E aí o Flamengo, o jogo moroso, o Goiás ainda tentando e dando, achando possibilidades, né? Ainda fez o goleiro Matheus Cunha fazer algumas defesas, mas nada de muito absurdo.
E depois o Flamengo mata o jogo, faz 2x0. Gol de letra bonito. Gol de letra do Everton Ribeiro, né? Passe do Ayrton Lucas. O Everton Ribeiro, que eu Gol do até... Cebolinha, passe do Cebolinha. Mas o Everton Ribeiro, até que eu vi umas análises que são verdade, que é... O Everton Ribeiro, ele é um coringa no lado ruim, que é todo técnico novo meio que escanteia o Everton Ribeiro. E pra mim isso é muito errado, porque ele é um jogador com muita qualidade que não deveria ser escanteado. Mas ele tá na pior temporada dele no Flamengo. Mas tá muito início ainda, talvez. Mas eu acho que é a pior temporada dele no Flamengo. E o Galão falou, Kudê fica. Até porque o Atlético Mineiro, com o elenco que tem, ia ter que desforrar em alguém. E o coitado foi o pobre do Cuiabá, que tomou de 4-0 dentro de casa. Assim, não é um resultado surpreendente pela disparidade das equipes. Acabou ali, viu? Acabou, né? 111-91 pro Lakers, 4 minutos, ainda tem jogo, Não, mas acabou. Mas, assim, 20 pontos não dá. Se tu fala, 4-0 pro Atlético Mineiro em cima do Cuiabá, não é surpreendente. É surpreendente pelo momento que o Atlético Mineiro vem vivendo. Turbulência nos bastidores, pela torcida, mas sim, não é um resultado surpreendente. Cuiabá segue no rumo do seu principal objetivo esse ano. Que é fugir do rebaixamento. Não, jogar a Série B ano que vem. Justo. E a gente tem o Palmeiras, ganhou de 4-1 E assim, eu queria deixar um recado, que o Renato Gaúcho falou, esse resultado não reflete. O Renato Gaúcho... Não reflete mesmo, porque era pra ser 8. Exato. O Renato Gaúcho teve sorte que não foi uma goleada maior. Porque foi 4-1 com 30 finalizações a 3. Não, mas o Grêmio joga um bom futebol. O Grêmio... Tu viu que ele discutiu com o jornalista? O Grêmio não tá jogando bem. Isso é uma opinião sua. Agora é o seguinte, é engraçado que ele vai pra esses jogos assim e ele ainda se inspira naquele Grêmio que pegou porrada do Flamengo em 5-0 naquela Libertadores, porque anteriormente tirou o Palmeiras, se eu não me engano. Eu acho que foi o Palmeiras, eu tenho quase certeza que foi o Palmeiras. Eu acho que sim. Ele tira o Palmeiras fazendo um jogo defensivo no Allianz e conseguindo... E falando que o Grêmio é o melhor futebol do Brasil. E aí ele... Só que nesse resultado no Allianz foi aquele... abdiquei de jogar futebol. E ele tentou a mesma coisa porque ele começou o jogo com 3 zagueiros. E o Grêmio é a segunda vez no ano que começa jogando com 3 zagueiros. Então, tipo assim, ele tentou uma loucura ali, mas não deu certo. O Palmeiras literalmente amassou. O Abel botou o time pra cima o jogo inteiro. E foi pouco, assim. E foi bem pouco, né? Porque, assim, poderia ter sido 5, 6, 7 tranquilamente. E foi mais um vexame. Eu acho que o Renato pensou assim, Soares, então é o seguinte, a gente vai passar uma vergonha lá, é melhor você não ir. Aí deixou o Soares em Porto Alegre, entendeu? Sim. Porque foi literalmente isso que aconteceu. E o Fluminense ganha fora de casa o Cruzeiro. CBF, leva o Diniz. Eu falei aqui antes, hein? Mas assim, o Fluminense tá jogando Ele falou pós-Copa do Mundo. Não, eu falei antes. Não, pós-Copa do Mundo. Quando acabou a Copa do Mundo, que a gente veio com aquela discussão do Tite. Mas eu já defendi o Diniz da seleção. Não, então, naquela época, eu tô falando, tu falou pós-Copa do Mundo, né? Depois que acabou a Copa do Mundo, que veio aquela discussão. Podem procurar. Quem será o novo técnico do Fluminense? E você falou, olha, o Diniz, eu te chamei de maluco. Tudo bem, eu aceito. Mas assim, o Fluminense do Diniz tá jogando muito, o Cruzeiro... Esse tipo de jogo que mostra, o Cruzeiro teve um início bom, mas não vai ser um clube que vai ficar lá em cima. Teve aquele lance bizarro da cobrança de pênalti, né? O Cruzeiro tava com a menos, né? Como é que tá o vestiário do Cruzeiro? Tá bem? Tá bom. Deve estar gostoso, né? Agora, quem não deve estar bem, assim, quem precisa de um psicólogo é o Bruno Rodrigues, né? Que ele perdeu o pênalti, os dois, né? Sim. E ele chorou na hora no gramado. E ele passou o resto do jogo sem saber que posição ocupar no campo, como ele poderia contribuir com o time, porque ele ficou totalmente abalado. Foi. Né? Então, assim, e o psicológico comanda o corpo. E o Fluminense, mesmo com a menos, quase ainda faz o terceiro, né? Mas chegou mais perto do terceiro do que de fato é o Cruzeiro, né? Fazer o primeiro. Na verdade, o Cruzeiro teve o pênalti, né? Foi a chance mais clara, de fato. O Cruzeiro não criou muito. Exatamente. E aí o Vasco empata fora de casa com o Curitiba. Dá uma chance pro Curitiba, sorrir. Mas a grande crítica que fica pro Vasco é o seguinte... Contratou no início do ano, né? Tipo assim, se não fosse a SAF, os jogadores que chegaram não eram esse nível de jogadores que iriam chegar, que já é um nível mais mediano, né? Então, se não fosse a SAF, ia chegar... Quem ia chegar no Vasco, se não fosse a SAF? Ninguém. E aí, assim, a crítica que fica é o seguinte, o Vasco começou, tirou ponto, o único time que tirou ponto do Palmeiras no ano foi o Vasco. Né? No Brasileirão, perdão. Porque o Fluminense tem 5 jogos... o Palmeiras tem 5 jogos, 4 vitórias e um empate, que inclusive é com o Vasco, né? Que foi um bom jogo do Vasco. Exatamente. Então, assim,
E o outro não perdeu pro Fluminense também, empatou 1-1 com o Fluminense. Mas a gente vai definir o ano do Vasco nesse tipo de confronto. Se contra um Curitiba ele não consegue a vitória, não adianta nada de fazer esses pontos. Vai soar o famoso Robin Hood, né? Tira dos ricos pra dar das pros fofocas. Mas assim, o Vasco, eu acho que ele vai ter uma temporada seguindo esse ritmo aos trancos e barrancos, o que é problemático, porque a gente sabe que a SAF investiu aí. Investir e tá brigando para não cair. Pode cair de novo, é uma realidade pro Vasco. Então eu acho que o Vasco, num jogo com o Curitiba que é forte candidato a cair, inclusive o Curitiba, que perdeu seu principal jogador, tá afastado no momento devido ao escândalo de corrupção com que eu acho que a às gente apostas, pode dedicar um programa a falar disso. Exatamente. Também. E aí que é o Aleph Manga, né? Que tá sendo investigado e o Curitiba afastou o jogador. Sim. E no Engenhão, o Botafogo atropela o Corinthians, que tá mais perdido do que segue em tiroteio. Exatamente, tá mais perdido do que muita gente aí que tá buscando algo na vida, mas o Corinthians, eu não vi, eu peço desculpas a quem possa seguir a gente. Muita gente falou da coletiva do Luxemburgo depois do jogo, eu não vi. Mas assim, o Corinthians, a gente comentou aqui, não é técnico. O Corinthians tá perdido, gente. Não é, pode vir o Luxemburgo, pode vir quem quer que seja, o elenco não tá entregando. E é um elenco mais velho. Porque depende. Tem uma zaga. O próprio Luxemburgo, ele é um resgate que o Duílio tá fazendo da nostalgia corintiana. Gente, história não ganha campeonato. Porque o miolo de zaga do Corinthians com o Fábio Santos, aí tá jogando o garoto Murilo, né, pra tentar dar uma equilibrada. Sim. E Gil e Fagner é uma zaga bem mais Tem um velha, moleque né? que entrou na lateral, esqueci o nome dele agora, que tá jogando bem até. Matheus Bidu? Não. Pelo amor de Deus. Teve um moleque que entrou na lateral agora, acho que no jogo passado, não jogou esse, mas jogou no jogo passado, jogou bem. Mas o Corinthians tá perdido, não é técnico, elenco e diretoria Basta também. uma nota no Yuri Alberto, que não tá fazendo nada. E aí, o Corinthians... Ele deu meio mundo pro Yuri Alberto ir, né? Sim. Pro Yuri Alberto ficar. Porque... Foram 3, 4 jogadores, né? Foi, porque o principal deles, no caso, é o Robert Renan, que é o zagueiro que tava se destacando no Sub-20. Que, inclusive, se tivesse nesse time do Corinthians, seria titular. Ia ajudar muito mais do que o Yuri Alberto tá ajudando. Sim. E o outro é o Mantuan, que era o lateral esquerdo, que com certeza seria titular no lugar do Fábio Santos. E o Yuri Alberto foi um truco que o Corinthians não valeu a pena. E assim... Até o momento, não. Até o momento, não. Mas assim, o Corinthians, nesse ritmo, se não sentar, se não conversar, falou, a gente precisa melhorar a coisa aqui, o Corinthians, nesse ritmo que vai também... Quando chega lá pra frente, se mudar 180... tu falou, não. Nesse ritmo, como está hoje, o Corinthians vai brigar pra não cair. Hoje vai brigar pra não cair. E o Botafogo consegue sua 5ª vitória consecutiva, porém vai perder pro Goiás na próxima rodada. Com certeza. E a gente tem Não vou comentar 0x0. Mas o São Paulo saiu como vitorioso, porque era pro Fortaleza macetar. Não, mas 0x0 eu não comento aqui nesse canal. Você pode comentar, eu fico... Eu acho que o São Paulo saiu como vitorioso lá em Fortaleza. O Fortaleza que tem feito uma boa temporada, mas São Paulo também, o Dorival vai entregar o meio de tabela. Digo aí. O Dorival vai ficar com a versão pau durão esse ano ou não? Não. Não, né? Porque a versão pau durão ganha título. São Paulo não vai ganhar título esse ano. Nem Sul-Americana? Não vai. E com isso a gente encerra. Não, vamos destacar os jogos principais jogos da próxima rodada. O Flamengo pega o Bahia fora de casa. Um jogo pro Flamengo que não se encontrou ainda. Ok. Fluminense pega o Cuiabá. Coitado do Cuiabá. 5x0 pro Fluminense. Palmeiras pede Red Bull Bragantino, também porrada no Red Bull Bragantino. Atlético Mineiro e Inter, acho que vai dar Cudê. Vai dar Cudê. Vai dar Cudê. Vasco e Santos, meu Deus vai do céu. Vai ser 0x0. Jogo bosta na rodada. Corinthians e São Paulo. São Paulo, Dorival vai ganhar. Vamos lá. Grêmio e Fortaleza, Fortaleza massa. Mesmo sendo lá em Porto Alegre. Soares vai jogar, vai fazer 3x0. Então tá bom. Goiás e Botafogo. Goiás vai ganhar. Vitória do Goiás. Atlético Paranaense e Curitiba. Coitado do Curitiba. Não, é porrada aí, é Atletiba. 1-1, 3 expulsos de cada lado. América Mineiro e Cruzeiro. América Mineiro vai ganhar. Vai ser o rumo do América ao meio de tabela. Os últimos 7 jogos do América Mineiro, ele não perdeu pro Cruzeiro. Então vai ser América. No confronto direto, no caso. E agora, com esse encerramento, lembrando que estamos em todas as redes sociais, essas linkadas aqui embaixo, estamos no Spotify, no Deezer. Pode deixar o like no vídeo, seguir a gente e até a próxima. Falou, rapaziada.